Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jefferson Matos e esse é o canal Estudos Históricos. Hoje eu quero falar um pouco acerca do ensaio A Interiorização da Metrópole de Maria Odila Leite da Silva Dias. Esse ensaio, ele com toda certeza foi um trabalho primoroso sobre o período joanino. E mais do que isso, para a historiografia brasileira, trata-se mesmo de um estudo revolucionário. Por quê? Porque ele opõe a ideia da historiografia tradicional de viés marxista, que estava mais pautada nos processos de luta da colônia contra a metrópole, e estes que teriam culminado na independência do Brasil. Entretanto, para Maria Odila, esse evento ele é observado de uma outra maneira. Os processos de independência do Brasil, eles não se deram de forma revolucionária, nem ao menos nacionalista. Porque o que ocorreu mesmo no Brasil foram experiências mais de permanências de estruturas coloniais do que de rupturas. Então, os mecanismos de formação da nacionalidade brasileira foram consequência das pressões que o capitalismo britânico exerceu sobre as classes dominantes no Brasil. Então, devido à abertura dos portos e também por consequência dos tratados de 1810, os comerciantes portugueses que viviam no Brasil antes da chegada da família real, eles tiveram grandes dificuldades econômicas. Por quê? Porque eles perderam a posição de intermediários no Brasil. E isso fez com que esses portugueses se unissem às famílias da aristocracia rural e às famílias ligadas, ao abastecimento interno. E a própria corte portuguesa, que veio ao Brasil junto com Dom João e que se estabeleceu no Rio de Janeiro. Então a corte, sentindo a necessidade e o desejo de se colocar na lógica de mercado com a abertura dos portos, e a partir desse ajustamento interno, iniciou-se um enraizamento dos portugueses, que tinham interesses econômicos em permanecer no Brasil. Tanto é que muitos dos membros da corte não quiseram voltar a Portugal mesmo após o regresso de Dom João. Então esse enraizamento da corte no Brasil ele é denominado por Maria Odila de interiorização da metrópole, que é o enraizamento de interesses políticos e sociais da corte portuguesa no Brasil, que acabou por culminar na monopolização da política no Brasil. Fato é que a corte beneficiou-se com a aliança entre aristocracia rural e traficante de escravos, se unindo a eles, e com isso passou a ganhar muito dinheiro. Essa mesma corte que acabou influenciando Dom Pedro I a proclamar a independência no Brasil, devido às ameaças de recolonização pela corte de Lisboa. Então, como bem destacou o Sérgio Buarque de Holanda, que as lutas de independência travadas no Brasil foram como uma guerra civil entre portugueses, que teve como seu estopim a Revolução do Porto. E esse enraizamento ocasionou alguns elementos de permanências e de rupturas em Portugal e no Brasil. Dentre eles podemos destacar como elementos de permanência o fato das elites portuguesas continuarem monopolizando a administração, como no período colonial, como no período joanino e na regência. Por quê? Porque os portugueses, ao adquirirem terras para o plantio de café, para a construção de casas, para assim viverem de aluguéis, e conseguindo concessões para obras públicas, usando a máquina pública com interesses privados. Então eles buscam permanecer no Brasil para se tornarem mais ricos e mais importantes, por meio de cargos públicos. E isso fez com que se mantivesse características coloniais no Brasil. Outro elemento de permanência, ele se dá pelo fato de continuar a escravidão. Já como elementos de ruptura, podemos destacar o fato de Portugal perder a influência sobre o Brasil. Mas a elite portuguesa no Brasil não caracteriza uma ruptura. Mas o que vemos de ruptura, na verdade, são algumas insurreições na Bahia e no Pará, que rapidamente são sufocadas pelas elites burguesas,
que apoiam a monarquia de Dom Pedro I. Agora, como rupturas realmente só podemos atribuí-las a Portugal, pelo fato da independência ser uma grande ruptura mesmo. Por quê? Porque os portugueses, esses sim, necessitavam do que o Brasil produzia. Daí o fato de Maria Odila destacar mais elementos de permanências do que de rupturas. Pois no Brasil houve mais uma conservação do poder pelas mesmas elites do que em Portugal. Porque em Portugal houve uma separação mesmo entre colônia e metrópole.